Hi, hello, welcome to or welcome back to Canto de Espelho. I'm Inês, your host, and I'm back. So are you? Hi! Qual é a sensação que vocês sentem quando têm um grande objetivo e vocês estão a fazer tudo para chegar a esse objetivo e depois, na hora H, simplesmente não conseguem? Qual é a sensação? Esta é a história de como eu chumbei no exame de condução. Eu estava super nervosa, fui a segunda a conduzir, fomos para um sítio em que eu nunca tinha ido, uma rota que eu nunca tinha ido. O instrutor não era mau, porque a culpa aqui é toda minha, vamos make that clear. Mas o instrutor não era tipo super quentinho, não era nada, e não tem de ser, o trabalho dele não é ser meu amiguinho, o trabalho dele é ser examinador. Pronto. O examinador era sério, stern, como a maioria deles são. A minha coleguinha, antes de mim, chumbou, mesmo no fim da prova dela, porque não parou no stop. Para além de ser um sítio, uma rota que eu nunca tinha feito, era pelo IC e um bocado de autoestrada, o que, para mim, foi uma coisa muito nerve-wracking. A coisa que eu tinha mais dificuldade na condução era a reduzir. Tudo isso fez que, assim que fosse a minha vez de ir, em solidariedade com a minha coleguinha, eu comecei a fazer porcaria. Primeiro fiz as coisas certas, não sei o quê, as manobras que ele me estava a dizer para fazer. Eu comecei no fim da rota. Eu comecei numa localidade. Depois nós íamos sair dessa localidade e íamos para o IC. Eu nem sequer ao IC cheguei. Portanto, a coisa que eu tinha mais medo, eu nem sequer lá cheguei. Eu fui fazer a rotunda. No início da rotunda eu não reparei que estava uma saída. Na minha cabeça eu comecei a contar a partir da segunda, só que na minha cabeça era a primeira. E o examinador disse para sair na terceira saída. Com as minhas contas, a terceira saída era fazer a rotunda toda. Por isso eu rapidamente me apercebi. Quando já estava lá, apercebi-me que something must not be right. Não estava ninguém lá. Eu era o único carro. Era uma localidade muito não populada, pelo menos naquele momento. Portanto, tinha tudo para dar certo. Mas não, porque a Inês não viu a primeira saída e fez a rotunda e depois apercebeu-se rapidamente que não era para ir para aquele lado. Por isso, começou a virar, tipo, não a virar consciente. Eu estava tipo, oh fuck, não é suposto eu ir por este lado. Só que depois eu ia travar porque sabia que eu estava a fazer algo não certo. E o senhor travou. Só para vocês verem, ele era mesmo não mau, porque ele deu-me outra oportunidade. Ele ficou... Eu vi que a Inês... E senti que a Inês estava a ir para o travão, por isso estava a manter uma condução segura, que só se confundiu com a saída, portanto, eu vou dar-lhe outra oportunidade. Portanto, vamos prosseguir. Naquele momento, nada parecia real. Eu senti-me um personagem de um videojogo que estava no modo automático, estão a ver? É tipo os Sims quando vocês não estão a olhar. Era isso que eu estava a sentir que eu era. Nada estava a comandar o meu corpo. Tudo o que estava a acontecer não me estava a acontecer a mim. Eu sinto que alguém me deu alguma droga, está tudo mole, eu não consigo controlar nenhuma parte do meu corpo, eu estou só a andar para a frente por graças do Senhor. O meu cérebro também está mole. Eu sinto que o meu cérebro é um slushy ou é tipo slime. Essa é a sensação, eu não consigo explicar melhor do que o que eu expliquei. Eu fiz a rotunda dessa forma, ele deu-me outra oportunidade, ele mandou-me estacionar, mandou-me fazer pressão de marcha, prontos, eu fiz all the stuff. E depois voltámos à rotunda e ele disse-me outra vez, sair na terceira saída. Como eu não estava consciente em mim, eu não fiquei tipo, ok Inês, tens de parar, pensar, olhar bem, tipo, ver, ok, claramente alguma coisa não funcionou da outra vez, então agora vais-te fazer algo diferente. Eu estava tão focada em contar as saídas e como não estava ninguém, eu não tinha desculpa para ficar muito tempo só à espera, à frente da rotunda a olhar. Ou seja, eu entrei na rotunda para fazer esse olhar. Só que como eu estava tão focada em procurar, ok, terceira saída, depois quando me apercebi, ok, não pode ser aquela que eu acho que é. Eu vou estar outra vez a fazer a rotunda completa. Quando olhei para o meu lado e fiquei, fuck, da outra vez não era para ir para ali, por isso esta vez também não vai ser para ir para ali. Ou seja, é esta aqui que está mesmo à minha frente. Ou seja, eu tenho de sair agora. And so I did that. Só que eu estava no interior da rotunda, porque eu ia sair na terceira. Só que eu não sabia qual era a terceira. Ou seja, eu saí do interior da rotunda diretamente para a terceira saída e o examinador só olha para mim. Eu já me lembro exatamente o que é que ele disse, mas foi algo do género tipo, a Inês sabe o que é que acabou de fazer. E eu fiquei, saí na terceira saída. E ele, sim, mas sabe o que é que fez? E eu, sim. Porque eu nesse momento fiquei tipo, fuck. Não passei primeiro para a saída de fora para depois sair. E ele, pois,
Eu só estava incrédula, mas não é um incrédulo de como assim? Porque, mais uma vez, zero pensamentos estavam a passar por aqui, zero sentimentos estavam a passar por qualquer sítio. Ele disse-me isto. E a sensação foi parecida, mas obviamente vezes 1000, de há uns 10 minutos atrás. Provavelmente tipo 7. Esse foi o tempo do meu exame. Quando eu tinha visto a minha colega a não parar no stop. Ela tipo abrandou, mas não parou e eu fiquei, oh não. E no momento em que eu percebi que ele não lhe ia dar outra oportunidade, aquilo era o fim e estava feito. Eu fiquei tão choque. Eu fiquei, oh my god. A vida é bué preto e branco às vezes. Às vezes as coisas são assim que funcionam. É tipo, ok, tu fizeste uma infração, chumbaste. Ponto. Só que na minha cabeça eu não sei o que é que eu estava à espera. Eu não estava à espera de nada, só que ver isso efetivamente a acontecer foi um bocado chocante. E depois quando aconteceu comigo, eu estava um bocado só, what the fuck do you mean? Nós não podemos cometer um erro? Not even one? Eu sei que, pronto, tem a cena que se vocês cometem uma contraordenação, aí chumbam se for tipo uma falta, podem ter várias faltas. Portanto, tecnicamente sim, podem cometer vários erros e não chumbar. Só que pronto, vocês percebem o que é que eu estou a dizer. Foi tão irreal. E depois ele disse-me, ok, agora ali à frente, vá para a esquerda. E eu, na minha cabeça estava, ok, eu chumbei. Mas ao mesmo tempo ele estava-me a dizer para fazer mais coisas. Por isso eu estava, ok, se calhar não chumbei. Iludida! Portanto, ele depois basicamente só me disse para dar a volta e parar num canto. E depois a minha instrutora é que nos teve de levar às duas de volta para a PEC. E depois de volta para a escola. A viagem de volta foi só a minha instrutora e o examinador a conversarem. Besties. A minha instrutora de vez em quando a justificar certas, não infrações, mas certas coisas que ela não estava a fazer tipo 100% correto. Como se ela tivesse a ser avaliado, que I thought was funny. Eu e a minha coleguinha estávamos só cada uma a olhar para a sua janela. E eu de vez em quando estava a olhar para ela, só que ela não olhava. E eu só fiquei, eu percebo. Eu não estava com muita vontade de chorar. Eu fui ficando com muita vontade de chorar no tempo todo da viagem. E quando eu fiquei só, eu acabei de desperdiçar tanto dinheiro. Eu estava só em silêncio, porque eu estava, se eu falar muito, eu vou começar a chorar. Portanto, I need to keep my mouth shut. A minha coleguinha estava a falar com a minha instrutora quando nós chegámos à escola de condução. E depois, assim que eu saí do carro e virei a cara, just crying. Eu, quando estava no carro, aproveitei logo e assim que eu tive acesso ao telemóvel, eu mandei mensagem a toda a gente que sabia que eu ia fazer o exame a dizer que eu chumbei, porque eu não queria que ninguém me perguntasse, então como é que correu? Portanto, eu só mandei chumbei a toda a gente, which was humbling. Imaginem, eu deep down, antes de eu ir para aquele exame, eu tinha na minha cabeça que era uma possibilidade que eu chumbasse, porque eu não estava mais confortável possível com a cena de reduzir. Eu, em geral, não estava assim mega confortável com o carro as a whole. Eu não me sentia necessariamente não preparada, mas também sentia que podia estar sempre mais preparada e que não estava no meu melhor, if that makes sense. Isto também é fácil de dizer em retrospectiva. Eu nunca diria isto naquele momento porque não queria mandar bad energies. Mas eu lembro-me de dizer ao Zé, ele estava-me a perguntar tipo, então, sentes-te confiante, sentes-te bem? E eu estava tipo, não necessariamente. Eu não me sinto necessariamente confiante. Essa não é uma palavra que eu usaria para me descrever neste momento. Mas também não estava excepcionalmente não confiante. Depois a minha instrutora disse várias vezes, é a vida a acontecer, que é a frase dela. Uma semana ou 2 semanas depois eu tive de ir pagar os 330 euros. Os 330 euros para pagar as 8 novas aulas e o novo exame. Eu contei-vos a história de como foi, eu contei-vos mais ou menos a minha sensação no momento, mas depois desse dia, essa noite já, eu comecei a experienciar uma coisa que eu na minha vida não experienciei assim tantas vezes. Eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade. Eu sinto que a minha ansiedade é especialmente ansiedade social e já tive mais ansiedade geral. Sinto que hoje em dia, se calhar isto é tanga, se calhar é simplesmente porque ultimamente eu não tenho tido motivos para ter ansiedade, porque não tenho feito grande coisa na minha vida. Sem ser, pronto, o impending doom da minha vida, não tenho tido assim tanto anxiety-inducing activities. Porque depois quando foi a minha defesa de estágio eu tive alguma ansiedade. Por isso sim, eu sou uma pessoa com bastante ansiedade. A cena de durante a noite estarem a pensar em tudo o que vocês fizeram de errado na vossa vida não é a stranger thing to me. No entanto, nunca foi assim tão intenso. Sim, quando eu estou nervosa eu tenho alguma dificuldade a ir dormir, normal. Só que geralmente é só porque está
um bocado rolling in my brain as coisas que eu vou ter de fazer e como eu estou nervosa para as fazer. Não é costume eu fazer replay de coisas que eu fiz. Eu não sou daquelas pessoas, tipo os memes do Pinterest, quando numa average terça-feira à noite o meu cérebro decide relembrar-se das coisas que eu não disse quando tinha 11 anos. Eu não costumo pensar assim tão far back. E em geral eu não costumo pensar nas coisas que eu fiz e que poderia ter feito diferente, o que é que eu podia ter dito, o que é que não sei o quê. Eu tenho mais ansiedade sobre o futuro e sobre as coisas que eu vou fazer e depois assim que eu as faço, geralmente eu esqueço. No entanto, porém, that was the experience that I had with this. Nunca na minha life tive replays tão intensamente repetitivos e constantes do mesmo momento da minha vida. Eu estava a tentar dormir e a única coisa que me passava na cabeça era tudo o que aconteceu durante aquela prova, todas as expressões que o homem expressou, todas as coisas que eu disse ou não disse, todos os movimentos que eu fiz ou não fiz. Eu não conseguia pensar em mais nada. E eu literalmente, eu demorava 3 horas e meia para ir dormir. Eu não conseguia pensar em mais nada. Cada silêncio que eu tinha no meu cérebro, à noite especialmente, mas também de dia, tipo nos 3, 4 dias a seguir, a única coisa que passava na minha cabeça era toda a porcaria que eu tinha feito. Porque eu estava tão irritada que, graças a mim e mais ninguém, eu ia ter de ficar mais um mês a pensar nisto. Eu só queria estar done e eu tinha tanta coisa em stand-by da minha vida. Eu ainda tinha a defesa para fazer, ainda tinha o exercício da Red Bull para me dedicar, tinha de continuar a minha procura por trabalhos e estava em pausa completamente com isso porque não tinha cabeça para isso. Eu basicamente causei a mim mesma um continuamento desse stop porque eu não conseguia focar-me nessas coisas e agora tinha outra camada porque para além de não me conseguir focar nessas coisas porque ainda tinha esta coisa in the back of my mind que estava incompleta, também só conseguia pensar nessa coisa e no que eu tinha feito de errado para impedir que essa coisa acabasse. Não sei se estou a fazer sentido, mas pronto, eu acho que estou. E obviamente eu senti-me, e ainda me sinto, extremamente mal porque eu ainda não trabalho. Eu não tenho qualquer fonte de dinheiro neste momento na minha life. Portanto, quem me atura, é a minha mãe. No momento em que eu chumbei, eu fiquei primeiro super frustrada por todas estas coisas que eu já disse, por estar a dar delay à minha vida, o que é uma coisa completamente do meu cérebro, porque eu estar ou não estar a tirar a carta não me impede de fazer todas as outras coisas que eu tenho que fazer na minha vida. As pessoas prosseguem com a sua vida com várias coisas por acabar. Não tens de acabar uma coisa para fazer outra. Tipo, dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não sou um homem. Mas também, obviamente, o pensamento instantâneo foi, God damn, em vez disto me custar 600 e tal euros, vai-me custar 1000 e tal. 1000 e tal para ter um pedaço de papel que eu provavelmente nem sequer vou usar assim com tanta cena, porque só vou usar quando? Quando estiver aqui no Algarve. Otherwise, de que me serve ter carta de condução e gastar 1000 e tal euros com isso? De pouco. Serve-me de pouco. A minha vida, mais do que em stand-by, estava em full stop. Se não deu para perceber já pelo nonchalantness que eu estou a ter sobre esta situação toda, eu fiz outro exame e eu passei. Eu já estava leve, porque, pronto, como eu expliquei, quando eu fico nervosa com as cenas da condução, eu por alguma razão fico extremamente leve. Eu, com a condução, eu tenho sempre sido bastante apática. Quando as coisas estão a acontecer, ou as pessoas, tipo, buzinam, ou a minha instrutora está a gritar comigo, eu não sinto nada. Tipo, normalmente quando pessoas da autoridade gritam comigo, eu tenho imediatamente vontade de chorar. Mas na condução eu estou tão focada que eu não estou em lado nenhum. No momento em que acabou a prova, eu fui a segunda, por isso acabou a prova, eu levei-nos para a APEC, estávamos na APEC, fiz ficholas, o senhor diz-me, ok, para aqui, e eu já estava meio que a perceber, mas não queria ficar contente antes do caso. Eu nunca vou esquecer do nome deste homem, porque ele era tão fofinho, ele era tão nice. Tipo, ele falou-nos da filha dele e da família dele, e que ele ia fazer picanha, e tipo, eu adorei. E eu durante a minha prova toda estava a tentar respirar e de lembrar-me, ok Inês, está tudo bem, you're doing good, está tudo a correr bem, até agora está tudo fixe. Também a lembrar-me que isso pode mudar em qualquer momento, porque essa é a cena com exames de condução. É que é um tipo de exame que eu odeio, porque é uma coisa tão instantânea. No momento vocês estão dentro da rotuna, no outro momento vocês saíram e não fizeram a saída corretamente e está feito. Tipo, não há nada que vocês possam fazer. E é por isso que há tantos acidentes. E é por isso que condução é uma coisa tão assustadora e tão mortífera. Mas isso também leva com que, sempre que vocês estão a ser testados com coisas de condução,
é tão, tipo, tudo pode mudar em qualquer momento. Era isso que me dava ansiedade, o mundo de possibilidades de erros que eu podia cometer. Portanto, sim, eu parei à frente da APEC, houve um momento tipo, ok, silêncio. Depois o senhor perguntou-nos, então, como é que acham que correu? E nós tipo, bem, correto, certo, acho que correu bem. Foi isso, e depois ele disse, pronto, boas festas, tchau. E saiu do carro. Eu, a minha coleguinha e a minha instrutora só começámos... Isto foi tipo, acho que a maior emoção que a minha instrutora me viu a expressar no tempo todo que eu tive naquela escola. Do nada, toda a minha adrenalina foi... Vum, naquele momento. Eu só estava... Oh my god, eu não acredito que isto aconteceu. Oh my god, nós passámos e eu, a minha coleguinha, olhava para ela tipo, oh my god, it's done. Fomos lá para dentro, esperar pela senhora chamar o nosso nome, a senhora chamou o nosso nome, nós tirámos foto ao procedimento que íamos ter de fazer e pronto. It's done. E agora eu já conduzi umas quantas vezes, mas só a ir para casa da minha avó e a voltar. Ou seja, não é estrada, ainda não fiz nenhuma rotunda, mas tenho conduzido de vez em quando. Não gosto do carro da minha mãe, apesar de em termos de estrutura ser igual ao da instrução. Eu odeio aquela embreagem, odeio a embreagem da minha mãe, mas o carro da minha irmã... 5 estrelas. Vou ser honesta, se eu não tivesse passado à segunda, eu provavelmente agora aqui teria profundamente deprimida e não iria ter falado nada disto. Porque é muito mais fácil falar sobre as coisas quando já as concluímos. Há uma razão pela qual eu não filmei um episódio sobre como eu chumbei quando tinha acabado de chumbar. Eu estava-me a sentir mal comigo mesma, não tenho mal nenhum de chumbar. E há quem diga que quem chumbou à primeira é as pessoas que conduzem melhor. Eu não acho isso. Mas acho que é pura sorte, às vezes, porque tem muito a ver com o que é que vocês estão a sentir no momento e que rota é que vos calha. Eu pensei em vários ICs, eu pensei, se não me tivesse calhado IC e autoestrada, mesmo eu não tendo chegado a essa parte, se calhar eu não ia estar tão nervosa. Se a minha instrutora me tivesse levado a esta rota, se calhar eu já ia conhecer melhor esta rotunda e ia saber melhor que aqui há uma saída, ali há outra e esta é que é a terceira saída. Mas eu nunca tinha feito esta rota, quase a tentar justificar culpando outras pessoas, culpando a minha instrutora porque não me levou ali, culpando o universo porque me deu esta rota em vez de qualquer outra. Mas a verdade é que eu tenho de saber fazer rotundas em qualquer sítio e eu tenho de saber fazer ICs e autoestradas, por isso foi tudo para um bem maior. 330 euros foram gastos. I've cried about it enough. It's okay. I'm gonna get them back e eventualmente vou ser eu a pagar coisas à minha mãe para compensar por tudo que ela já fez por mim, porque vivemos num mundo capitalista e tudo custa dinheiro. Mas eu gosto muito da minha mãe e ela gosta muito de mim, por isso está tudo bem. Feliz 2025, espero que vivamos tempos de muita saúde, muita prosperidade. Eu agora já posso conduzir, so be scared.